Papo reto aqui pra você. Vou estar te mostrando o funil que eu uso no Facebook Ads para converter vendas com custo de CPA médio de R$ 11, tá? Esse meu custo ele varia de 11 a 20, mas a média é R$ 11. E eu vou estar te mostrando aqui o que eu faço. O que acontece? O meu nicho é um nicho que não é muito explorado, mas o que faz com que eu consiga ter esse custo por aquisição baixo é o fato da forma como eu lido com os meus leads, né? A forma como eu alimento eles e como eu levo eles pelo funil. Né? E eu vou estar te mostrando aqui basicamente o que eu faço. Eu chamo ele de funil CC, porque ele é um funil de conscientização e convencimento. Qual que é a ideia aqui desse funil? É fazer com que o lead ele seja conscientizado sobre o problema, sobre a implicação desse problema e sobre a solução, que no caso é o meu produto. Obviamente, nessa primeira etapa, o que acontece? A gente não vai trabalhar com a solução de forma tão direta, mas a gente vai colocar meio que lá no fundo, sabe? A ideia aqui é só educar realmente o cliente, mas se a gente puder converter em vendas, vai ser show. Então, a estratégia aqui é essa. E aí eu digo em duas etapas. É muito simples, campanha Tofu e Mofu. Nessa campanha Tofu, eu vou estar te mostrando literalmente o que eu faço, tá? A gente cria primeiro um artigo híbrido. A ideia do artigo híbrido. O artigo híbrido, ele trabalha tanto a conscientização como convencimento e educação sobre o problema, mas ao mesmo tempo ele pode ser usado para fazer conversão de vendas. Como assim? A gente está falando sobre o tema de beleza como, sei lá, um problema de pele. Lá, a gente destaca a solução para o problema de pele e apresenta o produto como uma das soluções ou como uma solução possível. Isso é o artigo híbrido. É tanto você trabalhar a educação, mas apresentar um produto que, de fato, gera solução. Isso trabalha perfeitamente com aqueles leads que eles são meio receosos de comprar. Gera confiança e acaba convertendo as vendas, mas esse não é o objetivo. Depois do artigo híbrido, né, a gente monta aqui primeiro o vídeo, né, dentro da estrutura do artigo híbrido, a gente monta primeiro o vídeo para capturar os leads e depois o artigo híbrido para nutrir os leads. Na segunda parte, no segundo conjunto dessa campanha Tofu, a gente faz um kit interativo. Isso que eu estou mostrando, meu, tem cara que não mostra no mercado, porque realmente é uma estrutura muito valiosa, que você vai ter um custo muito baixo de aquisição e vai conseguir reter muitos leads. Nesse quiz interativo a gente faz o quê? Como o nosso público ele acaba se dividindo em várias etapas de público, por exemplo, nessa questão da beleza, a gente sabe que tem pessoas com pele negra, pessoas com pele branca, pessoas com pele sensível, pele oleosa. Como é que a gente faz para conseguir comunicar com todo esse público? A gente usa o quiz interativo. O quiz interativo ele vai perguntar perguntas óbvias sobre a coloração da pele da pessoa, por exemplo, quais são as necessidades dela, se a pele dela é sensível ou é oleosa. Eu estou dando exemplo, esse não é o meu nicho, mas eu estou dando exemplo para vocês entenderem melhor. Esse quiz vai fazer todas essas perguntas e depois no final ele vai pegar essas perguntas que foram respondidas e vai usar isso para entregar para a pessoa o produto ideal. Por exemplo, vamos para o cabelo. A gente sabe que tem cabelo cacheado, crespo, liso, oleoso também. Ela vai preencher o quiz e o quiz vai direcionar ela para o produto ideal para o cabelo dela. Isso vai fazer com que ela não caia em um produto que não tem nada a ver com ela, né? Porque a comunicação tem que ser para aquele público específico. Não basta ser só mulheres e mulheres de 35 a 55 anos. Não, você tem que trabalhar realmente de forma muito específica, ao ponto de você apresentar para a pessoa um produto totalmente customizado para ela. Se você pudesse, sei lá, shampoo só pra loira, meu, isso é incrível e vai converter muito. Então a ideia do quiz é fazer justamente isso. E no quiz a gente já pode estar usando ele para fazer a conversão de vendas. Mas também o objetivo dele é nutrir mais ainda os leads sobre o produto que vai gerar a solução para eles, né? Então aqui, nessa etapa, estrutura da campanha Tofu, aqui no final ele já vai entender que o nosso produto é a solução ideal. Ele já vai ter conscientização sobre o problema, já vai saber qual que é a solução e que ele tem essa dor. E depois a gente vai para a segunda etapa. Nessa segunda etapa a gente entra na campanha Mofu. Por que Tofu e Mofu? Tofu é porque é topo de funil e Mofu é porque é meio de funil. Esse meio de funil ele é tanto meio de funil como fundo de funil. E qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é a gente trabalhar a confiança no nosso público. Como a gente vê que tem muitos golpes pela internet e as pessoas acabam comprando por influência, a ideia do Mofu é realmente trabalhar essa questão
da influência, fazer as pessoas comprarem por confiança em influência. Então aqui é um trabalho mais tranquilo, mas aí precisa de um conteúdo que seja gerado por um influencer e por um UGC. Então a primeira etapa é trabalhar com produto, com um vídeo do influencer, na qual ele vai mostrar o produto sendo usado, e isso vai gerar nas pessoas confiança e influência para comprar. E no segundo, por incrível que pareça, o UGC ele pode ser um vídeo mais simples, sem muita estrutura, iluminação, mas ele tende a converter melhor e ele acaba sendo um complemento para o vídeo 1. Acontece, o vídeo GC ele gera maior identificação nas pessoas, né? Tá, eu falei tudo isso, mas como é que a gente consegue implementar essa estrutura ainda hoje? Primeiro eu indico, né, obviamente, começar pela primeira etapa. Você precisa entender que você precisa saber a mexer no lookalike do Facebook, no público semelhante. Por quê? A gente vai pegar o nosso lead, e vai passar aqui pelo topo do funil. Aqui ele vai ser conscientizado e educado sobre o problema e apresentado a solução. Nisso, o funil ele vai sendo estreitado. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar esse público e jogar ele para cá, de cá para cá e de cá para cá. A gente vai estar, literalmente, trabalhando e alimentando o público em diversos níveis, né? É como se você tivesse num sistema de engorda, sei lá, de galinhas, né? Você vai lá e alimenta primeiro com um tipo de alimento, depois com outro, até que ela esteja preparada para o abate, assim, se eu posso dizer. Então, no caso aqui, seria preparado para a conversão. E aí, o que a gente faz? Aqui a gente, criou uma estrutura que o cliente, o lead vai estar muito quente. Então, até para fazer remarketing é muito interessante. Essa estrutura, pega isso e aplica. De verdade, vai mudar a tua estratégia, a tua estrutura, a tua empresa, vai mudar tudo. Porque isso tem cara que não fala. Isso daqui é conteúdo da gringa, isso daqui não é conteúdo brasileiro. O quiz está sendo difundido agora. Então, se fosse você, aproveitava e aplicava essa parada, que vai ser muito da hora para você. Então é isso. Tamo junto. É nóis.